Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de partidas rápidas no chess.com e hoje vamos fazer uma análise contra um jogador da Filipinas de 1995 e sim, outro jogador desses países aí, né, aquilo que eu falo pra vocês, quando você estiver beirando os 1900, 2000 de rating, vocês vão enfrentar muitos jogadores desses países aí, porque não sei porquê, depois eu tenho que fazer até uma pesquisa em relação a isso, certo? E4, o jogador faz C5, defesa siciliana, faço cavalo F3, o jogador faz D6 e agora eu faço peão D4, o jogador abre a siciliana, aqui eu tomo, né? Isso aqui tem uma variante disso aqui, Keres variação, parece, né? Eu, na verdade, por nome assim eu não manjo, assim, eu só faço os lances mesmo. O jogador faz cavalo F6, né? E aqui eu faço meu bispo D3. O jogador faz um A6 aqui, eu faço pequeno roque. O jogador joga dama, inclusive essa dama eu acho muito boa nessa posição, dama C7 aqui, eu acho essa maravilhosa. Eu faço esse lance geralmente com a dama aqui, eu acho muito bom. Eu acho esse lance aqui realmente antes, ó, e detalhe, antes do cavalo. Por quê? Eu vou explicar, isso aqui é muito bom. Por exemplo, deixa eu ver quem joga agora. Eu jogo, né? Vamos supor que agora eu faço cavalo, né? Qual foi o meu lance aqui? Meu lance foi cavalo. Beleza. Se ele tirar cavalo aqui, deixa eu ver se esse foi o lance do adversário. Esse foi o lance. Aqui eu capturo com o cavalo, certo? E aqui ele vem com a dama. E o jogador jogou do mesmo jeito que eu jogo. Igualzinho. Do mesmo jeito que eu jogo com as peças negras, ele jogou com as peças... do mesmo jeito que eu jogo com as peças negras, ele fez agora, né? Capturando com a dama. Por que? E isso explica, né, a tomada da dama e também explica a dama C7, entende? Eu vou explicar pra vocês, ó, por exemplo. Vamos supor que nesse lance ele tire cavalo primeiro, né, nessa posição aqui. Se eu tomar, ele é obrigado a tomar com o peão. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas é ruim isso? Porque ele vai ficar com um centro legal aqui, ele pode avançar os peões. Cara, isso não é muito vantajoso para as peças negras. Por quê? Porque não é a coluna C aberta, é a coluna B aberta, só por isso. Só por isso. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas isso daí faz uma diferença no jogo? Pior que faz, pior que faz. O seu ataque pela coluna B não é tão forte quanto pela coluna C. Não sei explicar por que direito, assim, vamos dizer assim. Acho que é por causa do peão aqui protegido pelo bispo. Então, sei lá, um B3 já bloqueia tudo, já não tem mais o que fazer na lá da dama. Fica mais difícil os avanços, sei lá. Aí você tem que ver com os gênios do xadrez aí que manja, né? E acaba não sendo muito bom, né? O ataque pela ala B, né? Isso acaba... É meio esquisito isso, mas é uma parada que eu percebi, né? Isso é de percepção. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Mas de percepção, eu sinto que a coluna B aberta não é um bom ataque para as peças negras, certo? Então, nessa posição... Eu, por conta própria, percebendo isso, eu falei assim, não, quer saber? Eu acho que não vale a pena eu deixar o cavalo aqui isolado. Então eu vou fazer dama C7 primeiro, para que se caso o cara trocar cavalo por cavalo, eu venho com a dama e não com o peão. Olha só que bizarro, né? Um lance só. Isso daí não foi um livro que me ensinou. Eu não peguei um livro de xadrez e fiquei vendo. Não, foi percepção das análises das minhas próprias partidas. Eu peguei, analisei e falei, caraca, mano, toda vez que eu solto esse peão aqui de B, né, e fica com essa coluna aberta, tá dando ruim na siciliana, eu tô perdendo, o que que tá acontecendo? Ou eu tô perdendo ou eu não tô conseguindo fazer nada no jogo, acaba empatando, sei lá. O que que tá acontecendo? Calma aí, vamos fazer uma forma diferente. E aí eu, por conta própria, fui de forma diferente, peguei e coloquei minha dama C7. É uma forma interessante você aprender as aberturas, né, que eu vejo que muita gente não quer ficar estudando em livros ou algo assim. Então isso aqui é um conselho de uma forma diferente de você tentar aprender por conta própria a abertura, né? Aprender os lances da abertura por conta própria. E vou falar pra você, é mais gostoso. É como se você não estivesse recebendo spoiler. Spoiler de uma série, de um filme. Entende? Você tá vendo por conta própria, entendendo por conta própria, sabe? Esse é o gostoso do xadrez. Quando você vai pras linhas teóricas gigantes, você tá desvendando o mistério do jogo. E aí acaba sendo chato, né? Você tá desvendando todos os mistérios, cara. Daí o negócio é chato, acaba se tornando chato. Aí aqui eu acabei vendo por conta própria que uma dama C7 aqui é melhor. É interessante, vale a pena jogar, certo? Bom, cavalo C3. Agora ele tira cavalo e eu troco aqui e ele vem com a dama, certo? Nessa posição, abrindo aqui a coluna C. Beleza, aqui eu faço um H3 para não deixar os pulos de bispo, cavalo. E ele joga G6 aqui na posição, eu faço rei H1. E o jogador faz o rasante bispo G7, né? E aqui eu faço esse lance de A4. Muitos jogadores não entendem esse lance A4 aqui. Muitos. Jogadores até de, vamos ser sérios, jogadores até de
2000 de rating, não entendem ainda esse lance, o porquê é feito esse lance. Basicamente, esse lance A4 é feito geralmente quando as pessoas fazem o rasante do bispo aqui. Por quê? É muito difícil penetrar na defesa quando tem esse bispo fianquetado aqui, é muito difícil. Então, muitos jogadores, eles já têm jogadores mais fortes, eles pegam a percepção, e que percepção é essa? De que agora é hora de avançar a ala da dama e tentar ganhar espaço na ala da dama. Se o cara vacilar, por exemplo, que foi o que o jogador fez agora, o que o jogador fez agora? Pequeno rock, vacilo. Isso não é muito bom, não é muito bom. Por quê? Porque ele leva peão A5. Aí você fala pra mim, tá, esse peão A5, o computador tá falando pra mim que não faz diferença nenhuma. Pro computador não faz diferença. Pro computador não faz nenhuma diferença, mas você tem aquele bagulho que eu sempre falo pra vocês. Vocês não são jogadores profissionais. Entende? Então, que se dane o que o computador tá falando. Não faz diferença pra você o que o computador tá falando. Você não é um jogador profissional. Você tá jogando contra um jogador que é um ser humano. Então ele vai ver lances de ser humano. Concordam comigo? O jogador ele vai enxergar o que você está enxergando, lances de um ser humano. Então, para o computador, esse A5 é nada demais, entende? Mas para você ser humano, você tá vendo uma abertura de ataque, você tá vendo um possível peão mais perto da linha de chegada lá para ele ser promovido, você tá vendo um avanço muito forte na ala da dama, e um peão que no futuro, possivelmente, pode quebrar o jogo do adversário. Esse peão pode ser um trunfo no final, entendeu? E aquele lance, né? O computador me derrete aqui. Mas e o ser humano? O ser humano me derrete? Não, você não sabe, entende? Somos seres humanos amadores do xadrez, então a gente tem que jogar como um amador, a gente não tem que jogar como um jogador profissional, a gente não tem que saber os lances de computador, entende o que eu digo pra vocês? Vocês têm que saber o lance que vocês veem que futuramente é possível pra você ganhar, entendeu? Beleza, aqui o jogador faz bispo em E6, né, inclusive esse bispo E6 não é errado, né, eu sei que tem muito jogador que acha errado esse bispo E6 porque prende o peão de E7, né? Inclusive eu já falei sobre esse bispo uns vídeos atrás aí. Acho que faz muitos vídeos atrás, né? Acho que uns 20, 30 vídeos atrás. Eu falei sobre esse bispo aqui. Ele não é errado. Ele não é ruim esse bispo aqui. Ele parece ruim, né? Porque ele bloqueia o peãozinho. Mas ele não é errado não. Dá pra jogar, é jogável. Bom, aqui eu jogo meu bispo E3, né? Aquilo que eu falei, bispo E3, avançar, bloquear aqui, entrar, ó, protegido por um peão. Um cavalo possivelmente podendo sair aqui. Entende? Isso aqui é chato, cara. Isso aqui é chato. O computador aqui tá dando empate. Mas e o ser humano joga contra esse um bispo parado aqui incomodando? Cara, tá ligado o que eu tô querendo dizer? Então é meio tenso, né? Beleza, aqui o jogador faz torre C8 e agora eu faço cavalo A4, certo? Olha só, todo o plano está envolvendo aqui. Para o computador, as peças negras ainda estão com vantagem. Olha só que bizarro. Para o computador, as peças negras aqui estão na vantagem. Mas é um computador falando, né? Eu não tô nem aí porque o computador tá falando. Eu vou fazer o meu jogo. E aqui o jogador captura peão, né? Ah, é verdade. Aqui o computador tá falando que tava vantagem porque eu entreguei peão, né? É, não, isso aqui foi um erro. Agora que eu vi, ó. É verdade. É verdade, é verdade. O lance clean, né? O bonitão da posição aqui seria peãozinho F3 aqui, né? Pra bloquear essa tomada. Depois o cavalo A4. Agora eu entendi porque o computador tá falando, viu? Eu que sou burro aqui, eu que sou burro, né? Normal. Faz parte. Errar faz parte. Bom, aqui o clean seria peãozinho pra proteger, né? Deixa eu ver se o computador fala isso. É, o computador fala que F4 é melhor aqui, né? Mas o clean talvez seria esse, depois cavalo, depois entradas com cavalo aqui. Seria interessante esse jogo, né? E aí a gente tentaria atacar pela da dama aqui, né? Ao invés disso, eu entreguei peão central. Foi um erro grave, né? Não é grave, assim, sabe? Mas é ruim, acaba sendo um pouco ruim, né? Mas beleza. Aqui peãozinho, né? Tomou. E aqui eu jogo a minha dama, né? Pra, sei lá, tentar trocar alguma coisa, né? Fincar esse cavalo, fazer alguma coisa. Ele recua o cavalo e eu troco as damas ali. Eu aceito essa troca. Falo, não, vamos jogar sem as damas, né? Eu sinto que eu vou ganhar de você sem as damas, certo? Então eu troco as damas aqui. E ele toma com a torre, né? Ele não tomou com o peãozinho, né? Porque senão eu capturava aqui, né?
Bom, ele vem com a torre aqui em C3, em C6, e aqui eu troco... Ah, interessante isso aqui. Aí você deve estar se perguntando, caraca, você trocou o par de bispos pelo cavalo aqui. Por que que você fez isso? Eu fiz isso só para deixar meu cavalo fincado aqui nessa posição. Porém, eu poderia muito bem ter mantido o par de bispos aqui. Não era um erro também, viu? Então aqui eu troquei e falei, ah, vamos trocar logo aqui o par de bispos e vamos tentar jogar com esse cavalo aqui, que é o meu trunfo. Cavalo B6 é o meu trunfo, certo? Bom, aqui ele toma com o peãozinho de D, né? Ele não vai com a torre. E aqui eu simplesmente ataco primeiramente a posição dele, melhoro um pouco mais o meu bispo, né? O bispo agora atacando a posição dele aqui, né? Atacando a torre dele que tá em C6. Esse bispo E4 é interessante, né? Aqui ele recua a torre dele para C7. E aqui eu fecho aqui a posição para ele não invadir, né? Com o bispo dele aqui em B2, né? Então eu faço esse C3 aqui só para bloquear esse bispo dele aqui. Deixar ele mais limitado, né? E outra, né? Esse bispo aqui poderia ser muito forte nessa posição, né, cara? Vamos supor que eu jogo torre aqui. Pô, se ele fizer isso aqui, cara, já vai me incomodar pra caceta, né? Esse bispo aqui pode ser muito incomodante, né? Então... bloqueei, né, os pulos do bispo tanto no peão de B2 quanto nessa posição aqui de D4, né, que pode ser muito problemática. Bom, nessa posição o jogador tenta dominar a coluna, faz torre D8, e aqui eu jogo torre D1. Inclusive eu acho que essa torre era melhor aqui nessa posição, não acho que a torre de A era melhor, né, eu acho que a torre de F era melhor ter colocado ali. Mas tá tudo certo, né, vamos aqui com... ele troca as torres, eu capturo em D1, e aqui ele faz um F5 na posição, porém esse F5 aqui ele é um pouco interessante, mais ou menos, não sei te dizer, entende? Bom, aí aqui nessa posição, né, a gente tem torre que pode entrar dando cheque, né, deixa eu ver o lance que eu fiz primeiro. Torre entra dando cheque aqui na posição. O jogador deixou essa torre chegar aqui. Pode ser muito arriscado, porque agora eu comando a coluna praticamente, né? Ainda posso entrar invadindo a posição. O jogador joga torre, rei F7, né? Pra sair do cheque. E eu jogo o meu bispo F3 protegendo ele, né? E agora começa a ficar complicado, porque eu posso entrar aqui, atacar essa posição, o cavalo entra. Agora fica um pouco difícil pro jogador, né? E aqui ele não tem muitos ataques, não por enquanto, né? Bom, aqui nessa posição ele joga bispo B3 atacando o meu cavalo, foi um bom lance. Porém, né, finalmente cavalo em B6 aqui, incomodando o jogador. Isso vai incomodar muito ele. Bom, nessa posição ele faz um E4, um E5 aqui, né, com a ideia de fechar o meu bispo aqui. E nessa posição eu simplesmente faço cheque primeiro, né, faço cheque forçando a troca de bispos aqui, né, ele vai ter que trocar o bispo. Trocou, eu venho com o meu cavalo atacando a torre dele, ganhando um certo tempo, né, cavalo D5, né, ganhando um tempo na torre dele. E aqui foi o erro grave que ele cometeu na posição. É aquilo que eu falo pra vocês, e eu sempre vou bater nessa tecla, de que você está jogando contra ser humano, o ser humano, você não está jogando contra uma máquina. Então ele vai cometer erros, ele vai errar. Você tem que saber botar pressão no jogador, você tem que saber jogar da forma que você vê que é melhor, que condiz melhor com o seu estilo de jogo. Muitas das vezes você tem que encontrar o seu estilo de jogo, né? Você às vezes pode ser um jogador mais tático, às vezes um jogador mais estratégico, às vezes um jogador, vamos dizer assim, mais agressivo, mais defensivo. Você tem que perceber que tipo de jogador você é, entende? E quando você perceber isso, você vai ver que seu jogo vai evoluir muito, porque assim você pode criar posições, abrir aberturas que condiz com o seu estilo de jogo, né? Ser mais agressivo, ser mais defensivo, ser mais aquilo outro, entendeu? Então aqui, né, foi o erro grave do jogador, né? Ele fez um C4 aqui e esqueceu que a torre cai na posição. E aqui ele abandonou a partida, né? Por essa nem vocês esperavam, né? Nem eu esperava também que ele fosse entregar a torre aqui. Um jogador 1995 de rating, acabou entregando uma torre inteira, e isso acontece algumas vezes, né? Não é sempre, óbvio, não é sempre, mas acaba acontecendo. Eu sinto, isso aqui já é um pressentimento meu, que os jogadores que estão abaixo de 2.000 de rate, eles ainda entregam peças dessa forma assim, sabe? Tipo, peça inteira, assim, uma vez ou outra, né? Não é sempre, né? Os jogadores de 1.700 e 1.800 eles entregam toda hora, mas esses jogadores de 1.900 até 2.000, eu sinto que eles entregam, mas é uma vez ou outra, não é sempre, entendeu? Só que depois dos 2.000, aí é mais complicado, que aí os caras realmente mesmo não entregam mais peças, ali os caras são bruto mesmo, eles não entregam peça de jeito nenhum, é muito mais complexo, é muito mais difícil ver eles entregando peças assim do jeito que foi essa partida, certo? Bom, espero que você tenha aprendido alguma coisa, né, nessa partida. Tamo junto aí, dá aquele comentário, dá aquele like pra fortalecer e vamos para a próxima partida.